Pessoal, a gente vai fazer hoje um resumo sobre a matéria de resistividade para tirar alguma dúvida que tenha restado. Alguns fatores, quando alterados, modificam o valor da resistência de um material. Então, a gente vai estudar quais são esses fatores e como eles alteram o valor de resistência de um material. O primeiro valor que vai depender, o primeiro fator do qual vai depender esse valor de resistência vai ser a natureza do material. Cada material apresenta um valor de resistência diferente do outro. O segundo fator é a temperatura, tá? Como que a temperatura influencia o valor de resistência de um material? Imagina a água. A gente coloca a água no caldeirão para ferver, daí enquanto a água ainda está fria, ela está parada, tá? A partir do momento que ela começa a ferver, o que acontece? As moléculas da água começam a se agitar, por isso que vai dando aquelas borbolhas, aquela movimentação da água dentro do canecão. Então, a mesma coisa acontece com os materiais sólidos, tá? No instante que eles estão com uma temperatura mais baixa, as moléculas estão mais paradas. A partir do momento que a gente aquece, elas entram em movimento. Imagine, então, dois corredores que a gente tem para passar. Um desses corredores, existem várias pessoas lá dentro, tá cheio de gente, só que as pessoas estão todas paradas. A gente consegue se locomover entre elas, desviando de uma pessoa e da outra. E imagine se esse mesmo corredor estivesse com a mesma quantidade de pessoas, só que as pessoas em constante movimento, tá? Andando de um lado para o outro freneticamente. Imagine que a gente tenha que atravessar esse corredor. Em qual das duas formas seria mais fácil atravessar esse corredor? Quando as pessoas estivessem todas paradas ou quando as pessoas estivessem todas em movimento? Óbvio que seria quando as pessoas estivessem todas paradas. Então, a dificuldade para atravessar seria quando as pessoas estivessem em movimento. Voltando para a temperatura, quando as moléculas estão em movimento, quer dizer que a temperatura foi aumentada. Então, quanto mais alto o valor de temperatura, mais difícil vai ser para a corrente passar, ou seja, maior vai ser a sua resistência. Então, quanto maior a temperatura, maior a resistência do material. O segundo fator aqui, que dá para a gente mensurar, é o comprimento, tá? Imagine que a gente tenha dois corredores para atravessar. Um corredor que tenha 2 metros e um corredor que tenha 20 metros de comprimento. Em qual dos dois, se a gente for andando com a mesma velocidade, a gente vai conseguir chegar mais rápido do outro lado? Um corredor mais curto ou um corredor mais longo? Óbvio, um corredor mais curto é mais fácil de chegar do outro lado, a gente vai chegar mais rápido do outro lado. Então, dá para a gente relacionar esse exemplo do corredor também com o valor de resistência. Quanto mais comprido for, mais difícil ou seja, maior resistência apresenta. Então, a gente pode falar que resistência e comprimento são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, maior a dificuldade. Outro fator para a gente analisar, seção transversal, a bitola do cabo. Imagina que a gente tem um corredor e agora a gente vai trabalhar com a largura desse corredor. Um corredor com 30 centímetros de largura e um outro corredor com 3 metros de largura. Qual corredor que é mais fácil da gente atravessar? Um corredor mais apertadinho ou um corredor mais largo? O corredor mais largo seria mais fácil da gente atravessar. Então, a gente fala que os valores de seção transversal e resistência são inversamente proporcionais. Por quê? Quanto maior a seção transversal, quanto maior a bitola de um cabo, mais fácil é para passar a corrente elétrica, ou seja, menos resistência a corrente elétrica encontra. Então, quanto maior a seção, menor a resistência, valores inversamente proporcionais. Com relação à resistência de cada material, daí esse primeiro tópico aqui, natureza do material, cada material vai apresentar um valor de resistência, existe uma tabela, tá? Essa tabela foi realizada com condutores de 1 metro de comprimento, 1 milímetro quadrado de seção, a temperatura ambiente 20 graus Celsius. E deu-se a resistência específica de cada material. Não existem dois materiais com o mesmo valor de resistência específica. Então, aqui alguns exemplos dos que a gente mais usa. Prata
cobre, alumínio, tungstênio, constantã e níquel cromo. Então são valores tabelados. Quando vocês forem usar para fazer uma prova, fazer um exercício, esses valores vão vir, tá, ao lado como dados do exercício para vocês. Vamos analisar agora o que acontece com tudo isso que a gente estudou na fórmula. Fórmula para calcular a resistência de um condutor. Então tá lá, RC, resistência de um condutor, dada em ohms, tá aqui. O Rho é a resistência específica, valor tabelado, dentre esses aqui na hora da gente substituir. Comprimento, dado em metros, representado pelo L. Seção transversal, dada em milímetros quadrados, representada pelo S. Analisando a fórmula, tudo que a gente viu aqui em cima, aquela relação de quando um aumenta, o outro diminui, muito mais fácil enxergar, tá? Quando dois valores estão aqui, ó, é como se tivesse uma fração, certo? Vamos relacionar a fração que está de cá com a que está de cá. Que é uma multiplicação, poderia fazer isso daqui e não fazer diferença nenhuma, ok? Esse Rho é um valor tabelado, só que ele foi feito numa temperatura constante de 20 graus Celsius. Então o valor de temperatura já está embutido aqui, tá joia? Vamos relacionar os valores. O Rho é tabelado, a gente não precisa relacionar. Vamos relacionar os outros. L, comprimento, dado em metros. Se a gente pegar aqui o L, ele vai estar no numerador da fração. Do outro lado da igualdade, quem está no numerador é o RC. Quando os dois estão no numerador, ou se os dois estivessem no denominador, ou seja, na mesma posição, a gente fala que são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, aqui o comprimento é diretamente proporcional à resistência, ou seja, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto menor o comprimento, obviamente, menor a resistência. Resistência e seção transversal. A resistência está na parte de cima, está no numerador da fração. A seção transversal está na parte de baixo, no denominador da fração. Então, quando há esse contrário, um na parte de cima, outro na parte de baixo, a gente fala que as grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Se eu aumentar a seção transversal, minha resistência vai diminuir. Se eu diminuir a minha seção transversal, minha resistência vai aumentar. Cuidado que a gente tem que ter na hora de aplicar na fórmula. Caso a seção transversal não seja dada, é necessário calcular, tá? Ou seja, vai vir alguma informação sobre a bitola do condutor. Vai vir ou o raio ou o diâmetro, e a gente tem que ter o cuidado de não usar nenhum desses valores, tá? Precisa estar em milímetros quadrados, só em milímetro não adianta pra gente. O que é a seção transversal? Se a gente pegar um pedaço de condutor e cortar, aquela parte de cobre que a gente vê lá dentro, ou dependendo do condutor de alumínio, a seção transversal seria aquela parte circular, a área daquele círculo ali, daquela face do condutor, e não o diâmetro nem o raio, tá joia? Então a fórmula da área é dada como A ou como S de seção, tanto faz. A área é igual a πr ao quadrado. Valor de π, a gente usa a constante de 3,14, pega o valor do raio ao quadrado. O raio deve estar sempre em milímetros, tá joia? Na hora da gente elevar ao quadrado, virar o milímetro quadrado, que é a unidade que a gente precisa para aplicar naquela fórmula. Caso seja dado o diâmetro, quem que é o diâmetro? 2 vezes o raio. Então é só pegar o diâmetro e dividir por 2. Eu encontro o raio, posso aplicar na fórmula. Joguei na fórmula, elevei o r ao quadrado, multipliquei por 3,14, pronto, encontrei minha área. Quem que é a área? É a minha seção transversal. Já posso jogar na fórmula para fazer o cálculo.